É Preciso Transver o Mundo é um projeto realizado pelo Centro Cultural São Paulo, CCSP, e a Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo, que consiste em uma série de vídeos com conteúdos das arquitetas de beleza Margot Tonhon e Rafa da Cruz. O próximo vídeo é agendado para o dia 8 de abril. Margot é branca de pele clara, tem cabelo de cachos pequenos e volumosos na cor castanho avermelhado, olhos castanhos, sobrancelhas e nariz médios e lábios cheios. Veste blusa preta de alcinha e usa brincos de argolas, grandes e decoradas em tamanho médio. Usa pulseira grande em laranja transparente. Tem as unhas pintadas de verde metálico. Rafa é negra de pele clara, tem cabelo comprido, ondulado e preto, olhos castanhos, sobrancelhas grossas na base e fina nas pontas, nariz afilado e lábios volumosos. Usa piercing de argola no septo e brincos metalizados e grandes. Veste blusa na cor preta. Margot e Rafa se apresentam à frente de um fundo preto, enquadradas dos ombros para cima. Durante o vídeo, algumas informações faladas aparecem escritas na tela por alguns segundos em letras brancas. Também são intercaladas imagens de mãos com amostras dos produtos mencionados em diferentes cores e da Margot e da Rafa os aplicando nos olhos. Margot também aparece de cabelo preso, maquiagem azul e rosa nos olhos, bochechas coradas e lábios em rosa choque. Veste blusa frente única em pelúcia preta. Usa brincos de meia argola com uma pérola grande e rosa na ponta. Quando aplica a maquiagem, aparece com o colo nu e rosto limpo. Ou usando brinco curto, pulseira grande de acrílico azul e regata preta. Às vezes, usa regata com colar formado por vários fios pretos. Quando Rafa aplica a maquiagem, aparece usando brincos grandes e ornamentados em preto e prata e veste blusa preta com franjas azuis nas mangas. Quando Margot aplica a maquiagem nela, ela tem os cabelos levemente ondulados e usa brincos com fios compridos e dourados. Além disso, há closes de embalagens e paletas dos produtos mencionados, em tons e aspectos diversos. O logo do CCSP é uma gota preta invertida com CCSP dentro em branco. Os logos da prefeitura são um redondo e preto com São Paulo Capital da Cultura em branco dentro e em 4 níveis. O outro é o brasão de São Paulo. Abaixo, Cidade de São Paulo, Cultura, em 3 níveis. Foto de espelho refletindo o rosto de Margot e texto LGBT com Margot Tonhon e Rafa da Cruz. Tela escurece. Surgem Margot Olá. e Rafa. Eu sou Rafa da Cruz. E eu, Margot Tonhon. E juntas formamos a LGBT. Margot Tonhon, Rafa da Cruz. Fomos convidadas pelo CCSP para criar conteúdo de beleza da maneira que a gente acredita, trazendo algumas reflexões e lentes mais diversas. E assim nasce essa série de vídeos intitulada É Preciso Transver o Mundo. Então, vem com a gente nessa trajetória e se fizer sentido pra você, por favor, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, manda pra todo mundo. Afinal de contas, chega de pensar beleza fora da diversidade. Tela branca surge no topo o texto hashtag LGBT no CCSP. Abaixo maior texto É Preciso Transver o Mundo. Diminui e some. Aparece 4 as lentes que escolhemos e os discursos que se colocam. Somem. Surge Rafa. Oi, bobinha! E aí, gatinha? Vamos agir? Por quê, querida? Hoje tem muita coisa pra gente conversar. Produto, ferramenta, acabamento, técnica, sempre pensando nos diferentes formatos de olhos. Que ainda que seja um dos momentos onde mais dá pra pirar criativamente aí em todas essas texturas, cores, formatos, existem sim alguns aspectos técnicos que podem servir de base na hora dessas criações. Quando se fala sobre olhos na maquiagem, se fala também sobre o olhar. Esse substantivo meio subjetivo, quase que metafórico, os olhos de ressaca, de cigana oblíqua e dissimulada, dos quais Machado de Assis acusava Capitu, não falavam bem dos seus olhos, mas sim do seu olhar. Olheiras ou sombras escuras mal aplicadas abaixo dos olhos podem trazer um olhar de cansaço. Um delineado de olhos mal posicionado pode acarretar num olhar triste. Então, para falar disso tudo, é preciso lembrar sempre que existem diferentes formatos de olhos, com diferentes desenhos, tamanhos, posicionamentos, distâncias. Por isso a gente vai tentar lembrar sempre aqui, durante a técnica, de apontar questões específicas para cada tipo de olho. Tela preta, surge Margot O maquiada. que a gente se esforçou pra fazer aqui nessa ocupação foram processos de analogia, de politizar a partir da maquiagem em 2 níveis.
sobre a maquiagem em si e as implicações éticas e políticas também, e estéticas da maquiagem. Não só da maquiagem, como da beleza também. Politizar sobre temas gerais a partir da maquiagem, por meio de. Close em seu E rosto. pensando em dois movimentos de politização que ocorrem dentro de uma ocupação como essa aqui no YouTube do CCSP. Uma delas sendo a técnica da maquiagem, envolvendo produtos e as dimensões próprias do ofício da pessoa maquiadora e própria também da arte de maquiar. E não só de maquiar, né, gente? De embelezar, digamos assim. Outra camada, por exemplo, é a dimensão de politização deste ofício, desta arte, entendendo a diferença entre os corpos, entendendo como ocorrem essas diferenciações que acabam rolando com os corpos, como a beleza traz também seus discursos éticos políticos, e a maquiagem especificamente. Diferenças de pele, da dimensão racial, por exemplo. A maquiagem como disparador para outros temas. O que pretendemos aqui é, por analogia, os olhos são analogia do olhar, da visão e do ver. A boca do falar. Como conhecer os processos de maquiagem modificam a forma de olhar para o mundo, a forma de olhar e ler uma imagem. As dimensões entre as peles e as distinções que são feitas entre elas. Tela preta surge uma cor de rosto limpo e texto Bom, e para olhos. início de conversa é muito importante a gente se conhecer. Então pega um espelho, olhando para frente, olha só. Voz em off. Aqui é a pálpebra fixa. Indica a pálpebra Vai com haste reconhecendo flexível. cada pedaço do seu olho e nomeando. Então a pálpebra fixa é aquela que de olho aberto a gente consegue ver. Mostrei aí dos dois lados. Segura a haste acima do Agora eu olho. vou no ponto mais alto do meu olho e levanto o queixo. Inclina a cabeça para Nisso, trás. a pálpebra móvel vai se movimentar, porque, como o próprio nome já diz, ela se movimenta. Mexe a É cabeça. aquela que em muitos olhos fica aparente, mesmo quando o olho está aberto e o queixo reto. Passa a haste abaixo do olho Um esquerdo. pouquinho mais abaixo, eu tô marcando com a pontinha da haste flexível o canto externo. Puxo meu olho para baixo e coloco a ponta dela na linha d'água, que é justamente essa linha que fica aparente, né? Indica a linha abaixo do olho, depois o canto do olho. Agora eu vou na extremidade de fora do olho, aquele cantinho, sabe? E agora o cantinho por onde a lágrima escorre, o canto interno dos olhos. Indica canto inferior, depois passa a haste acima do Agora olho. eu percorro com a pontinha da haste flexível toda a minha dobra da pálpebra. É aquela dobrinha que fica aparente, sabe? Que esconde o côncavo logo atrás. Repete O no olho côncavo de direito. algumas pessoas, a depender do formato do olho, fica aparente. Indica canto E se externo. confunde até com a dobra que o olho faz quando a gente tá de olho aberto olhando reto. Olha só, eu tô pegando a pontinha e levantando, porque justamente a minha pálpebra móvel, ela é coberta pela minha pálpebra fixa. Aí é o zigomático, é o ponto mais alto Indica acima da bochecha. lateral das têmporas. Depois abaixo do olho. Aqui na parte de baixo eu tô mostrando a pálpebra inferior, porque a gente também tem uma pálpebra, sabe? É o finalzinho do volume do nosso olho, sabe? Abaixa a mão, fica É muito parada. importante você conhecer o seu olho, então, portanto, mais espelho e menos filtro, hein? Indica abaixo da Não se sobrancelha. esqueça, esse é o ponto mais alto Aponta outro lado. ali do nosso olho, né? Chegando na sobrancelha. O pontinho da virada, o ponto mais alto da sobrancelha, é onde em geral a gente ilumina também. Passa a haste do centro ao fim da sobrancelha, até ela escurece. Magô Na hora de ressurge. maquiarmos os olhos, a primeira coisa é preparar a pálpebra para receber os produtos. Texto, olhos, Eu preparação. aconselho que você que tem a pálpebra móvel, que quando seu olho tá aberto, sabe? Não dá pra ver ela porque ela se esconde, né? A pálpebra fixa cai sobre ela. Então, ali costumamos produzir oleosidade, que é inimiga da durabilidade dos produtos de olhos. Então, bora limpar. Tela preta, surge magô sem maquiagem. Pega haste flexível e produto líquido e transparente. Inclina a cabeça para trás. Aplica na Você pálpebra, voz pode em off. lavar os olhos antes para remover suavemente a oleosidade do olho, ou então aplicar com a ajuda de uma haste flexível e uma água micelar. Molha só um lado dela, tá? E passa por toda a sua pálpebra, sem nada, né? A gente tá começando. E com o outro lado, seca.
O ideal é esperar secar, não esquece, tá? Vira haste. Passa sobre a mesma pálpebra. O primeiro produto é alguma coisa que mantenha os olhos sequinhos e ajude a fixação durar bastante tempo. Close em mão. São os primers. Aplica primer nas costas Eles dela. podem ser líquidos ou em creme, como esses que a gente trouxe aí. Espalha com o dedo, produto some. Depois, pinga primer líquido e transparente. Ele escorre, espalha até sumir. Fica leve brilho. Possivelmente você deve estar pensando: posso usar corretivo como primer? Passa corretivo claro sobre a mão. Olha, a função do corretivo não foi pensada para fixar a sombra em pó. Espalha. Mas em alguns olhos funcionam sim. Então, testem você e depois conta pra gente. Surge Magu. Existem produtos que são primer já com tonalidade de cor, seja de pele ou até mesmo colorida, para fazer aquele fundinho esfumado, sabe? Tela preta, surge Magu de cara limpa. Aplica produto na Dando pálpebra. continuidade à preparação da nossa pálpebra para receber os produtos desses diferentes tipos de óleos que a gente vai mostrar, mas sobretudo quando tiver sombra em pó. Eu venho com um primer de olhos preparando. Vocês percebem que eu peguei bem pouquinho, aplico, tiro o excesso antes de aplicar e vou espalhando bem. Tem que ser bem fininha essa camada. Pego mais um pouquinho para aplicar na segunda metade do olho. Tem que aproximar bem da raiz dos cílios e também próximo da sobrancelha. Tem que ser uma distribuição bem uniforme. Quem tem a pálpebra como a minha, levanta com o outro dedo a sobrancelha para poder esticar essa pele, para nenhuma parte ficar sem produto. Ela aplica em batidinhas com a ponta do dedo por toda a área entre sobrancelha e olho. Não esquece de sempre voltar antes de vir com o produto e dar mais uma batidinha aí para espalhar melhor, tá? Eu vou pegar mais um pouquinho do primer, sobretudo para colocar no cantinho do olho, na parte de baixo, aonde a lágrima escorre mais do lado de fora do olho, sabe? O meu olho é bem irritadiço, o seu talvez também seja. Eu choro por qualquer coisa. E aí, para segurar mesmo o produto da sombra, só aplicando primer diretamente ali. Faz traço com produto no canto Eu externo do olho. recorro, inclusive, à ajuda de um pincel de esfumar. Pode ser sombra ou corretivo, ele é mais cheinho, para poder me dar esse auxílio. Esfuma traço com pincel. Esfuma tudo direitinho para não acumular produto, porque isso pode dar diferença na pigmentação da sombra, tá? Eu inclusive vou depois com o dedo dando batidinha, a mesma coisa. Depois de passar o pincel abaixo e acima do canto externo do olho direito, dá batidinhas com o dedo. O produto fica mais uniforme na pele. Magu mexe o rosto para os lados. Para, a tela escurece. Surge paleta com 28 sombras em pó de cores diferentes. Claras e escuras, opacas e brilhantes. Surge texto sombra para olhos. Existem diversos tipos de pigmentos em diferentes apresentações, que podem ser utilizados nos olhos. Os mais conhecidos são as sombras de olhos em pó. Apresenta amostras. Um pigmento que pode vir prensado ou não. Esses pigmentos prensados existem em diversas texturas, das mais secas às mais cremosas, podendo ser mate, ou seja, sem brilho, ou possuir pigmentos brilhantes na mistura, em diferentes quantidades, Apresenta amostras criando variadas. diversas possibilidades de efeitos e diversos tipos de acabamentos também. Amostras metálicas. Por exemplo, acetinado, metálico, 3D, brilhante, podendo ser até somente brilho, sem informação de cor no fundo da sombra, desaparecendo fora da luz, como um iluminador, sabe? Amostra marrom e cremosa. Essas misturas de pigmento também existem em fórmulas líquidas e cremosas, e assim também como os pós podem ter diferentes acabamentos. Dá batidinhas na amostra, ela borra. Aplica a amostra seca, rosada e cintilante ao lado. Tela preta. Surge Magu segurando 7 pincéis diferentes lado a Agora lado. sobre pincéis para esfumar. Aliás, para você trabalhar sombras, né? Em geral, mas especificamente para esfumar, você precisa de um grande, exatamente, de um médio e de um pequeno. Puxa 3 pincéis. O tamanho tem a ver com a área que você deseja esfumar e com a precisão que você busca.
Tenha sempre um pincel de esfumar limpo. Aposte nos pincéis que dão certo para você, de acordo com o tamanho do seu olho. Eu, por exemplo, prefiro os menores, porque a minha pálpebra fixa, ela cobre a pálpebra móvel, sabe? Eu prefiro esses daqui, assim, olha. Puxa 2 pincéis menores. Zoom nos pincéis. Puxa pincel um pouco maior na ponta esquerda. Sendo esses daqui para depositar sombra, mas também esta daqui, os dedinhos, sendo ótimas ferramentas. Estes para esfumar. Indica outros 2 pincéis menores. Estes para esfumar também, mas precisamente, sejam os cantinhos ou abaixo. Puxa um mais curto. Esse também é um bom exemplo para depositar e este para esfumar. Mostra o menor e mais curto. Bem pontualmente, sabe? Tela preta. Surge uma com espelhinho e lápis marrom. Voz em off. Bom, agora vamos para o primeiro exemplo, um exemplo de olhos marrons, olho neutro. Eu começo aplicando um lápis de olho marrom mesmo, começando ali, ó, na raiz do cílio de cima. E vou pintando toda a extensão da raiz do cílio. Pinta a área acima dos cílios. Vale lembrar que você deve fazer isso, olha, como eu tô fazendo, de olho aberto. Pinta canto externo abaixo do Assim olho. eu vou ocupando também toda a raiz dos cílios de baixo até a metade, mais ou menos. Pega pincel. Bom, e depois de depositar o lápis, você precisa esfumá-lo. Esfuma a Sempre pintura. no cantinho de fora pra dentro, no meio, do lado pro outro, ó. Eu volto de fora pra dentro e um pouquinho pra cima, e no canto interno esfuma esse lápis sempre de dentro pra fora. Percebam os movimentos que eu realizo com um pincel pequeno pra esfumar lápis, hein, gente? No final dou essa puxadinha. Venho para baixo também, ó, vindo sempre pro cantinho de dentro e saindo, porque a área de concentração de produto é a parte de fora do olho. Depois de esfumar esse lápis, a gente vai depositar, olha, troquei o pincel, bem pontualmente na raiz do cílio, vai depositando o produto, sombras, né, em pó, da mesma cor do lápis, ou até mais escura se você preferir, colorida, enfim. Você faz a mistura que você quiser, mas eu vou depositando, como vocês podem notar. Usa pincel curto. Deposita sombra bronze no olho. Tela preta, troca Depois de pincel. depositar, preciso o quê? Exatamente, esfumar. Olha, pego 2 pincéis diferentes, um menor e um maior, concentrando um pouquinho mais de sombra, ó, vocês podem perceber que eu pego mais e vou trazendo sempre pra dentro. Resolvo a parte interna, depois um pincelzinho menor para esfumar e dar acabamento, só na extremidade mesmo da sombra, sabe? Só para resolver algum lugar que possa ter ficado marcado, sobretudo no lado interno do olho, no lado de dentro, porque pode alterar bastante a harmonia. E ó, trabalho também embaixo no produto que eu depositei. Usa 3 pincéis para espalhar e esfumaçar os produtos. Maquiagem fica uniforme. Pega esponjinha. E para dar acabamento, eu retorno para minha esponjinha e vou então limpando para que fique um olho esfumado, levemente agateado, bem perfeitinho. Dá batidinhas leves com a esponja abaixo do olho. Tela preta. Ela reaparece. O nome da nossa ocupação é Preciso Transver o Mundo. E o que a gente entende por isso? Não se trata de trocar apenas quem olha, mas sobretudo como se olha. E aqui, ler está relacionado com olhar, mas não exclusivamente. Afinal, podemos ler pelas mãos, como nas libras, não é mesmo? Está maquiada, mexe as mãos. Então, para transver, não precisa ser trans travesti necessariamente, mas depende de um conjunto de compromissos e do exercício de sair da ilha para vir à ilha, sem que a ilha esteja tão distante ao ponto de não fazermos mais parte dela e nem que seja tão reflexo nosso no espelho ao ponto de não poder se desgrudar dela. Fica parada, lábios cerrados. Diversidade é lente, é norte. Não é do nosso corpo que deve depender o transolhar, apesar de partir dele, mas de uma tecnologia de novos olhares, novas maneiras de ver, novas maneiras de sentir, de tatear, de ler. E neste episódio a gente vai mobilizar bastante olho, Aponta para os olhos com as mas mãos. não somente. Olhar também. Aponta para frente com o indicador, o sacode. Olho e olhar. Tela preta. Magô ressurge. Agora, máscara de cílios. Surge texto máscara para cílios.
O que varia em matéria de máscara de cílios são os aplicadores, que têm muitos tamanhos e formatos. Geralmente, os fabricados em silicone carregam pouco produto, alongando os fios, e os com a cerda do tipo escova concentram mais produto, ou pelo menos tendem a, garantindo assim volume. Passa amostras nas costas da mão. As principais ferramentas são o curvador de cílios, sabe, o Curvex? Que podem ter diferentes tamanhos e mecanismos. Mostra curvador. E tenham consigo sempre uma haste flexível, gente, de novo, só que seca, para limpar qualquer borradinho. E nesse caso, sempre espera secar primeiro antes de remover. Voz em off. Bora pra máscara de cílios, mas antes o curvador. Gente, isso funciona, tá? Experimenta, depois você me conta. Aplica curvador. Vai testando aí como pegar e dobrar mesmo o teu cílio. Você vai acabar beliscando a sua pálpebra, tá tudo bem. Aplica máscara. Até lá você pega o jeito. Eu começo aplicando máscara, gente, tentando depositar um pouquinho na raiz do cílio, mas também penteando todos os meus cílios, desde o canto interno, passando pelos que estão ali no meio, fazendo também um cantinho externo, que em geral é onde os meus cílios, eles guardam mais água. Então precisa dar uma segurada aí, aplica bastante produto e espera secar, não esquece. Passa a máscara repetidas vezes. E máscara de cílios, gente, basicamente é aquele tanto que você acha que é bom. Você pode fazer quantas camadas você quiser. Eu, às vezes, passo 2, nunca muitas, porque eu não gosto muito do efeito pata de aranha. Mas se você gostar também, é só arrasar. Passa nos cílios inferiores. Na hora de passar máscara de cílios, nos cílios inferiores, eu vou passando, pegando só a primeira metade do aplicador e usando o corpo do aplicador para me auxiliar, para ir penteando e também pigmentando o meu cílio de baixo. Eu acho tão lindo os cílios de baixo com máscara, gente. Olha como ficou. Faz pose com a mão na testa. Esse é o resultado do olho marrom esfumado completo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam. Tela preta, Mago ressurge com um olho maquiado. Voz em off. E agora, do outro lado, um esfumado colorido. É, exatamente isso. Eu começo com um pincel bem fofinho, gente, simulando, né, devolvendo a sombra do meu olho com o mesmo produto que eu apliquei sombra no meu rosto, o produto em pó. Então eu tô pegando o contorno, bem pouquinho mesmo, e marcando esse fundo, escurecendo o canto externo, dando profundidade ao olhar. Usa pincel volumoso. Faz tipo olho de gato no canto exterior da Começando, pálpebra. a lógica é a mesma. Eu peguei um lápis azul que vai fazer aí o fundo para essa cor que vem na pálpebra já já. Então, com lápis azul, mesma lógica. Eu até pego a ajuda Levanta a da sobrancelha com o ponta de pincel. um outro pincel para não deixar nenhum buraquinho branco. Quem tem a pálpebra coberta sabe que há flacidez aí. Então, é preciso levantar e esticar só nesse momento para depositar produto. Para quando o olho estiver aberto, não ficar falta de produto, sabe? E aí, volto com um pincel também pequenininho, esfumando essa cor. Só a extremidade, hein, gente? Nada de esfumar o que tá na raiz próximo dos cílios, não. Pega bem a extremidade. Eu até volto com mais lápis para intensificar, né? Para pigmentar. Depois de passar o lápis bem perto dos cílios e esfumar, reaplica lápis mais acima dessa área. Puxa a sobrancelha com o dedo, esticando a pálpebra para aplicar. Retorno com o pincel para poder trabalhar esse esfumado, para não ficar marcado. Afinal de contas, já tem o fundinho de contorno que a gente fez, né? Lembram? Esfumaça o lápis pela extensão da pálpebra, passando o pincel de forma suave pelo pigmento. A cor é azul claro e opaco. Agora eu volto com esse aplicador que é o meu predileto em matéria de sombras cintilantes, que é o dedo.
com o próprio dedo, a pontinha dele, tá, gente? Não precisa espalhar produto por todo o dedo, é a pontinha dele. Eu vou dando batidinhas e depositando. As dobrinhas do meu olho fazem com que eu tenha que levantar um pouquinho o queixo para depositar produto. A mesma história do lápis, lembra? E aí eu vou construindo, sempre olhando de frente para poder identificar até onde a gente precisa subir, porque é isso que vai definir se vai aparecer quando a gente estiver de olho aberto. Área central da pálpebra coberta de azul. Pega pincel Vou pequeno e trabalhando as volumoso. extremidades exatamente com um pincel. Então vai esfumando a extremidade dessa sombra para ela se unir bem àquele fundinho marrom que a gente fez de início. Passa pincel suavemente no limite entre o azul e o marrom. Acima e abaixo do olho. Deposito sombra também na parte de baixo dos olhos, exatamente onde a gente aplicou também o lápis, lembram? E vai esfumando. Passa pincel curto e pequeno pela pálpebra abaixo do olho. Volto com um pincel menorzinho, afinal de contas, né, gente, o pincel tem que ser do tamanho do espaço que a gente tem no olho, tá? Mas eu volto só para trabalhar com o marronzinho essa transição que vai ficar do azul pro meu tom de pele, ali no lugar do corretivo, sabe? Para não ficar estranho. Passa lápis no canto externo Eu do até olho. volto com um lápis azul mais escuro para poder dar um pouquinho mais de dimensão na raiz dos cílios. E aí vou espalhando, a história vocês já conhecem. Vem com lápis, vem com a sombra, esfuma e é isso. Faz uma linha de média espessura com o lápis na pele acima dos cílios. Termina em uma extremidade. Dela, puxa uma linha semelhante abaixo do olho. O processo é o mesmo. Depositou lápis, tem que esfumar esse lápis antes de depositar a sombra e tornar a esfumar essa sombra. Passa pincel volumoso com leveza sobre lápis azul e proximidades. Ainda para dar dimensão, eu volto com um pincelzinho menor e vou depositando e esfumando a sombra azul mais escura, justamente para insistir aí nessa dimensão e de diferentes tonalidades de azul na construção desse olho, tá? Os tons de azul estão uniformizados e mesclados nas extremidades da aplicação. Com um pincel pequeno e curto, ela reaplica azul escuro nas linhas próximas ao olho, marcando o olho de gato. Vocês vão perceber que é muito importante, para atribuir essa dimensão no olho, escurecer o cantinho de fora, que é o cantinho onde a gente deve depositar sempre o excesso de produto, tá? E aí volta para esfumar, para ficar bem harmônico. Usa novamente um pincel curto e volumoso. Os movimentos são rápidos e curtos sobre a aplicação em azul escuro e proximidades. Passa pelas pálpebras superior e inferior. Depois, com a ponta do indicador, aplica os tons de azul com batidinhas na extremidade superior da maquiagem, marcando o canto. Agora eu tô mostrando na pontinha dos dedos os dois tons de azul que eu tô usando. Eu peguei um mais claro para ocupar essa parte interna, né? A metade de dentro do olho. Mas eu começo pelo centro para justamente ter essa transição entre o cantinho externo mais escuro, uma sombra mais brilhosa, esse ponto de luz aí no centro da pálpebra móvel. Não se esqueça de voltar e trabalhar a transição. Isso vai ficar bem repetitivo, mas é isso mesmo. Passa o pincel volumoso nas extremidades da maquiagem azul com a marrom, integrando-as de forma suave. A maquiagem faz degradê do azul escuro para o claro. Agora eu vou fazer uma mistura aqui inesperada e vou mesclar um amarelo. Então eu pego o lápis amarelo e vou depositando na parte interna do olho para encontrar o azul que já está construído. Percebam que eu faço o mesmo processo. Começo com um produto mais cremosinho, como é um lápis, ainda que ele seja para olho, então ele tem que secar, né, para ter durabilidade. Então eu volto com esse lápis amarelo, deposito esse lápis amarelo. Passo o lápis do canto interno do olho até quase o meio, nas pálpebras de cima com e baixo. Pincel, trabalhando esse lápis que eu acabei de depositar. Dá batidinhas na área com pincel volumoso e curto. Repete na parte de baixo do olho. E aqui eu tenho um desafio específico, que é mesclar duas cores que não são harmônicas, né? Eu digo não são vizinhas, amarelo e azul.
cuja mistura vai dar verde. Então, tem que trabalhar bem essa transição entre o azul restante e esse comecinho amarelo que eu quero. É isso que eu tô fazendo com esse pincel. Dá batidinhas curtas, leves e precisas na área de transição das cores. Agora, com a ajuda de um pincel menorzinho, eu vou depositando a sombra amarela, juntando com o azul. Passa um pincel um pouco mais comprido sobre a parte amarela e de transição, em movimentos bem curtos e leves. Retoca os cantos dos olhos. É mais ou menos assim que o nosso olho amarelo e azul vai ficar. Para. Mexe o rosto. Pega curvador. Aplica nos cílios devagar e com cuidado. Olha ele aí de volta, o curvador, porque a gente vai tornar a passar a máscara de cílios, né? Então, não esquece de torcer o curvador levemente, sem arrancar a tua pálpebra, para que você consiga um pouquinho de curvatura também. E com essa máscara, eu vou depositando, ó, olhando de baixo. Vocês podem perceber, isso ajuda a aplicação, viu? Olha fixamente para o espelho segurado na altura do queixo. Aplica a máscara nos cílios superiores, com passadas mais longas e lentas, da raiz às pontas. E nos inferiores, com passadas curtas de um lado para o outro. Em todo olho que a gente fizer, precisa dar acabamento. Pega haste flexível. O meu olho, ele lacrimeja muito, então é frequente que eu tenha que recorrer a uma haste flexível para tirar essa umidade gerada pela lágrima. Passa de leve no canto inferior e externo do olho. Leva pincel curto e volumoso abaixo do olho maquiado. Volto com um pouquinho de corretivo para poder me ajudar a esfumar, né, e a delimitar bem a parte mais clara que precisa estar no olho, porque senão vai ficar parecendo um hematoma, se não tiver esse contraste. E quanto mais suave e sutil esse contraste for, mais harmônico é o olho que você fez. Partindo abaixo do canto interno do olho, ela passa o pincel por toda a extremidade entre a maquiagem da parte inferior e pele, como se a contornasse. Dá batidinhas com ele na área abaixo dos olhos. Repete o processo no olho direito, maquiado em tons de marrom. E esse é o exemplo do esfumado colorido. Gostaram? Ela escurece, Mago ressurge com outra maquiagem. Em matéria de olho ou dos nossos olhos, a gente pode pensar algumas dimensões. A dimensão técnica e a dimensão da politização da maquiagem dos olhos. Exato. Diferentes tipos de olho. Por exemplo, a gente sempre ouve as pessoas que a gente está educando e promovendo educação e dando aula falar. Eu nunca vejo uma blogueira de olho gordo, côncavo, bem marcado sempre. As pálpebras ocultas que acabam ficando escondidinhas, sabe? As pálpebras gordas. Os olhos mais arredondados, os olhos mais pequeninos, os miudinhos. Olhos caídos? É o olhar que cai, o olho jamais. Tem que lembrar disso. Olha pra frente os lábios comprimidos. A politização é o que a gente chama de encarar esse disparador do olho como um conjunto de reflexões, entende? O que a gente deseja com isso é que você possa maquiar o seu olho para desmaquiar o seu olhar, ou demaquilar o seu olhar, como você preferir. Num sentido de se comprometer a olhar, a ver, a reparar e a ler determinadas encruzilhadas que antes não estavam tão desveladas assim. Demaquilar é dissolver e desmontar as falsidades e as armadilhas, as ciladas que as ideologias racistas, transfóbicas, mas também sorofóbicas, capacitistas, né? E tantas outras coisas mais produzem sobre o nosso olhar. Ela escurece e surge uma gota de cara limpa. Faz risco preto com produto nas costas da mão. Voz em off. Produtos para delinear. Surge texto delineadores. São pigmentos concentrados em fórmulas líquidas, em gel ou sólidas e apresentações distintas. Caneta, lápis, lapiseira. Passa amostras que diversas. servem geralmente para criar traços, ou seja, delinear, na área dos olhos. Lembrando que dá para molhar uma sombra em pó
para aplicar como delineado também. Mostra 4 pincéis pequenos e distintos. Para delinear, você vai precisar de 1 ou 2 pincéis chanfrados, de tamanhos diferentes. Mas sempre, gente, sempre muito fininho, para o traço ficar exato, e também uma haste flexível, com um pouquinho de creme hidratante para dar acabamento, sabe? Ela escurece, surge Rafa. Segura espelho e lápis marrom, voz Eu em trouxe alto. 2 tipos de delineados e o primeiro é um delineado esfumado, que eu começo com um lápis de olho, aplicando ele na raiz dos meus cílios para intensificar essa linha do olhar, deixar ela bem marcada. Passa o lápis formando um traço fino na pálpebra acima do olho direito. Os movimentos são precisos e curtos. Reforça na extremidade do traço. Eu aplico esse lápis em toda a extensão e concentro bastante produto na raiz dos cílios, garantindo que vai ficar tudo bem pintadinho. Continua aplicando na extremidade do traço, tornando a ponta deste grossa e concentrada. Pega pincel pequeno e volumoso. É um delineado esfumado, então bora esfumar. Com esse pincel eu venho na linha e eu vou fazendo movimentos curtos de um lado para o outro, esfumando esse limite e desfazendo a marcação do traço. Passa pincel pela extremidade do traço com movimentos curtos e rápidos. Pega o lápis marrom novamente. Retoca com cuidado partes do traçado. Depois, pega a paleta grande de maquiagem. Aponta a sombra marrom nela. Agora eu venho com uma sombra marrom que eu vou utilizar para selar o lápis que eu apliquei. Afinal, ele é um produto cremoso que não secaria se eu não trouxesse um pó por cima. Eu vou aplicando então essa sombra marrom, depositando ela em cima do traço que eu fiz. Com um pincel pequeno, curto e chanfrado, aplica a sombra marrom sobre o traço de lápis. Os movimentos são curtos, suaves e precisos. Retoca em algumas partes. Troca de pincel, pegando um mais comprido e volumoso. Passa sobre a pálpebra superior, no canto externo do olho. O que garante profundidade ao olhar e alonga ele é escurecer esse canto externo da pálpebra. Então a gente lembra que o ponto de intensidade da aplicação dessa sombra marrom vai ser sempre o canto externo, ali onde o nosso delineado está terminando. Então é onde eu concentro mais produto para trazer mais profundidade ao olhar e vou sempre esfumando com movimentos bem leves. Passa pincel do centro até a extremidade do olho, onde concentra as passadas. Cria a ponta externa da maquiagem, abaixo do fim da sobrancelha. Cria degradê que vai do tom da pele ao marrom intenso, do canto inferior do olho para o exterior. Mexe o rosto, pega a haste flexível. Maquiagem é efeito, mas vamos lembrar que o que torna uma maquiagem bem executada é sempre o acabamento. Então essa é a hora que você pode vir com uma haste flexível, desfazendo marcações, limpando qualquer sujeira, qualquer borrão, arrumando também de repente o ângulo do seu traço, deixando ele da forma que você deseja. Passa a ponta de algodão da haste no canto inferior externo do olho, abaixo do limite da maquiagem, acompanhando seu traçado. Passa também na pálpebra acima do olho, na área central, respeitando o limite da sombra marrom. Fica se olhando no espelho de mão. Depois olha para frente, o olho direito maquiado em marrom. Em seguida, aplica o curvador. Os cílios também marcam e delineiam o olhar, então bora de cílios poderosos. E a gente começa sempre com o curvador de cílios, levando esses cílios lá para cima. Posiciona o curvador rente à pálpebra superior. Comprime os cílios nas prensas do aparelho. Dá apertadinhas leves e marcadas. Depois, segura o aplicador de máscara. Bastante máscara de cílios para trazer volume e alongar os fios. Aplica a máscara nos cílios superiores. Passa da base até a extremidade dos cílios. Depois, se concentra nos cílios do canto externo do olho. Posiciona o aplicador na base deles. O força, movimentando para os lados. O puxa até o fim dos cílios. Aplica mais algumas vezes. Então retoca os demais cílios.
Vira o aplicador quase que totalmente na vertical. Aplica nesta posição. Olha para frente com o olho maquiado. Mostra a paleta com 6 cores cintilantes. E eu finalizo com uma sombra translúcida bem brilhante para trazer luz para a pálpebra e ajudar a unir essas cores que a gente utilizou aí. Aplica tom dourado com a ponta do dedo médio, com batidinhas do canto inferior do olho até o centro. O faz olhando no espelho da paleta. Então esse é o resultado do delineado esfumado. Fica parada. O olho direito maquiado, em tons de marrom em degradê do canto interno do olho para fora. Tela preta. Rafa ressurge. Agora vamos de delineado gráfico gatinho, que eu sei que vocês querem. É importante lembrar que o delineado gatinho, gente, ele pode ter diversos tamanhos, ele pode ter diversos formatos, ele pode ser mais inclinado ou menos, tudo isso vai de acordo com o tipo de olho que está sendo maquiado e com o desejo e o gosto também. Eu começo então com uma caneta delineadora, olhando para frente, sempre com o olho aberto no espelho. Passa no canto externo do olho. Você vai puxar esse gatinho do tamanho que você quer. Eu puxei um gatinho aí bem curto para mostrar essa possibilidade de fazer um delineado discreto que ainda assim marca, alonga e aprofunda o olhar. Gente, o segredo nessa hora é calma para ter precisão. Segura a respiração ali em alguns momentos, em alguns movimentos, e vai com calma fazendo movimentos curtos, criando essa pigmentação. Então depois que eu puxei o gatinho ali no canto externo do meu olho, eu vou pigmentando toda essa linha dos cílios aos poucos, chegando até o canto interno. Com traços curtos acima dos cílios, forma traçado preto. Confere de pertinho, vai dando os acabamentos, unindo o traço, criando um traço uniforme e um delineado reto e bem pigmentado. Os movimentos são curtos, calmos e exatos. Retoca. Mostra a paleta de sombras. Indica uma rosa brilhante. Para trazer um toque de cor e brilho, eu usei uma sombra 3D que tem 2 nuances de cor e brilho no mesmo produto. Então eu aplico ela com o dedo mesmo em toda a pálpebra e dependendo de como a luz incide, ela vai ficar mais dourada ou mais rosa. Eu faço isso para dar um acabamento aí, como eu disse, criar um ponto de luz em toda a pálpebra e também trazer um pouco de profundidade com essa cor. Aplica com o dedo por toda a pálpebra móvel em batidas marcadas acima do delineado preto. Para de frente, depois vira de perfil para a esquerda. Tela escurece. Close do rosto de Rafa. Então, quando o traço estiver do jeitinho que você quer, no tamanho que você quer, e você já tiver dado todo o acabamento necessário, vamos repetir aquele processo de finalização, aplicar o curvador de cílios e a máscara. Aplica o curvador nos cílios. Depois passa a máscara. Refaz os movimentos com o aplicador. Com ele na horizontal, deposita produto na raiz dos cílios. O vira na vertical, passando por toda a extensão dos cílios. Aplica com calma. Tela preta, Rafa ressurge. O olho direito com a maquiagem marrom e o esquerdo com delineado preto. E esse é o resultado do delineado gatinho. Ajeita o cabelo solto. Tá aí então, um delineado esfumado e um delineado gatinho. Olha fixamente pra frente. Tem algum que você prefere? Conta pra gente aí nos comentários. Pisca devagar, vira levemente o rosto. Tela escurece e surge Magô com delineador rosa. Voz em off. E não podia faltar o exemplo de delineado para pálpebras ocultas. Pálpebras móveis é que são ocultas pelas fixas, tá, gente? Não tem nada de caído, não. Caído é o seu repertório. Mas especificamente aqui é importante que você faça de olho aberto. E procure, gente, se aperfeiçoar treinando. Afinal de contas, o delineado nada mais é do que um desenho. E como todo desenho, você vai encontrar o desenho ideal para o teu olho a depender do efeito que você quer dar. Então, é treino mesmo. Vai esboçando. Trata os seus olhos como se eles fossem croquis, em que você vai treinando até o traço final, sabe? Vocês podem perceber que eu faço tudo de olho aberto, em linhas
mais ou menos horizontais, porque também se eu curvar demais, vai ficar estranho, uma vez que o meu olho, ele vem um pouquinho para baixo mesmo. Aplica nos cantos externos Se dos você olhos. botar reparo, você vai perceber que a dobra da minha pálpebra, ela vem ainda para baixo do meu olho. Isso confere a mim um olhar um pouco caído. Este sim caído, o olhar e não o olho. Eu preciso então ultrapassar essa dobra. O risco, ele precisa cortar essa dobra. Puxa traço reto para o E a centro. única maneira de você conseguir isso, gente, é de olho aberto. Vocês podem notar que eu venho então preenchendo a raiz do meu cílio com esse delineador. Lindo, inclusive, né? Um delineador rosa. Eu adoro rosa. Imagem acelera. Repete a aplicação no olho direito. Começa aplicando no canto interno da pálpebra. Acompanhe a linha dos cílios, em passadas curtas e firmes. Completa o traçado, o unindo e uniformizando. Retoca sua extensão e a parte externa, que vai afinando gradualmente até chegar no fim do traço. Depois retoca o olho esquerdo, reforçando o traçado. Depois de delinear, eu venho com a famosa haste flexível para dar acabamento. Afinal de contas, eu preciso me manter com o queixo levemente elevado até que o produto seque. Senão, corre o risco de carimbar lá em cima na pálpebra fixa, sabe? Isso é claro, em caso de olhos onde a pálpebra móvel fica oculta pela fixa. Passa a haste acima do traçado do olho esquerdo. Close em seu rosto. E esse é o resultado. Eu ainda aproveito para pegar um pouquinho de iluminador e aplicar em todo o restante da pálpebra, na parte mais alta, sem cobrir o delineado que eu acabei de fazer, com muito cuidado. Aplica sombra bronze cintilante na pálpebra móvel do olho esquerdo. Depois, retoca o direito. Pega pincel curto. E vamos falar de acabamento? Eu pego um pincelzinho bem micrinho, deposito um pouquinho de corretivo, mas bem pouquinho mesmo, gente, é quase nada. Porque isso vai dar contraste com a cor do delineado, que já não é um delineado preto e marrom, é um delineado rosa. Ainda que fosse preto, eu faria isso também, depositando bem abaixo do traço para valorizar esse delineado. Olha a diferença que fica de um lado para o outro. Usa pincel curto. Aplica corretivo num traço acompanhando o delineado na parte externa do olho. O corretivo fica natural. Repete o processo no olho esquerdo. Até aproveito o calor do dedo para dar o acabamento final, tirando qualquer possível marcação. E esse é o resultado de um exemplo de delineador para olhos cuja pálpebra móvel é oculta pela fixa. Maquiada, posiciona a mão abaixo do queixo, os lábios fechados e comprimidos. Ela escurece. Ressurge com outra make. O processo de aprender a se maquiar é um processo de conhecer o seu próprio rosto Balança a cabeça e a afirmativamente. pele que você habita, justamente para que seja possível, se quiserem, tirar do seu rosto os sentidos que se impregnaram nele, como uma maquiagem permanente mesmo. Fica parada, olhos fixos. A gente pretende remover, ou pelo menos te instiga a remover essa tatuagem em formato de maquiagem que a gente aprendeu a reproduzir. Sorri de lábios fechados. E também falar de olho deveria ser falar de olhar. Para as revistas de beleza, para as pessoas de beleza que a gente segue, que promove beleza e que fala sobre isso, né? A partir da ocupação É Preciso Transver o Mundo, a gente quer propor outras perguntas. Talvez não seja necessariamente a resposta correta, mas a pergunta certa, sabe? A pergunta mais adequada, a pergunta mais pertinente. Como é que estes olhares nos permitem reparar que a ideia de perfeição está se desmontando diante de nós, por meio de nós, através da gente?
tendo efeito sobre nós. Aponta pra frente, tela escurece, mago ressurge. Acima texto sobre Agora os produtos para sobrancelhas. São pigmentos para preencher ou desenhar as sobrancelhas. Também existem em diferentes fórmulas e apresentações. Mãos segurando Para produtos. pentear, fixar as sobrancelhas, as ceras ou até mesmo um sabonete glicerinado. Nesse caso, é só umedecer e usar uma escovinha, penteando e fixando na direção necessária. Para preencher ou criar sobrancelhas, uma sobrancelha nova, por exemplo, para quem não tem pelo na sobrancelha ou para quem raspa, é importante se atentar aos diferentes tons e subtons de produtos. Aqui, mostramos em pó, Passa a amostra nas costas da mão. gel, Pega do potinho com o dedo. Passa nas costas da mão. cremoso, Mago passa produto com aplicador nas costas da mão. lapiseiras e lápis. Faz linha com lápis na mesma mão. Faz outra com um mais fino. As ferramentas para a sobrancelha são, em geral, pincéis pequenos, de precisão e detalhe. Tão finos quanto os do delineado, lembra? Passa escovinha nas Porque a amostras. intenção aqui é imitar o pelo. Surge Mago escovando sobrancelha direita. Agora vamos pra sobrancelha. Exatamente, gente. Aquela sobrancelha só penteadinha, levemente preenchida, tá? Ela é bem natural. Com a ajuda de uma escovinha, eu vou penteando ela, né? Levando ela pra cima e penteando toda a extensão da sobrancelha, do canto de dentro até a perninha ali de fora. E também tô usando aí o Soap Brown, né? Que nada mais é do que um sabonete de glicerina que eu umedeço levemente, pego um pouquinho, tiro o excesso e vou penteando. Vocês podem notar que com os dedos eu vou colando a sobrancelha para ela ter um pouquinho menos de dimensão e fique realmente fixada. Abaixa escova e espelho. A sobrancelha direita penteada, com os fios apontando para E cima. vou dando acabamento e direcionando também o pelo para onde eu quiser, tá? Com a parte de trás do aplicador, eu vou colando ainda mais os pelos na minha pele, porque eu tô passando um sabonete, né, de glicerina que foi umedecido. Segura produto em tom Agora, marrom. com um aplicador de gel mesmo de sobrancelha, sabe? Que vem já com a escovinha, eu vou preencher aonde eu acho que precisa, onde eu tô enxergando aí possíveis falhas, que tá mais branquinho num cantinho ou no outro. Escova a sobrancelha para cima, aplicando o produto. A ideia é aplicar o produto aonde realmente precisa. Vocês podem ver que eu pego não exatamente no começo. Eu venho depositando o excesso do produto na segunda metade da sobrancelha. E só com o restinho é que eu vou ali pro canto de dentro dela, para não ficar aquele quadradão, sabe? Aquela sobrancelha muito marcada. Retoca toda a sobrancelha. Do meio para a ponta, as passadas mais suaves. Do meio à base, mais marcadas. Tela preta. Surge Rafa de perfil para a direita. Agora eu venho dar dicas pra vocês de como desenhar a sobrancelha. Olha só, a Rafa, ela raspa a metade da sobrancelha, até um pouquinho mais da metade. Fica só esse cantinho de dentro de pelos dela mesma, né? E aí a gente começa dele desenhando uma sobrancelha. Usa pincel. Vocês podem perceber que eu começo com um pincel chanfrado bem fininho, porque a ideia aqui é atribuir sombra, mas também desenhando diferentes espessuras de pelo. Desenha pelos na parte raspada. Depois, na parte com pelos, preenchendo. E com esse pincel eu vou dimensionando e desenhando qual vai ser o comprimento dessa sobrancelha também. Faz mais pelos. Vai completando a sobrancelha. Troca para pincel pequeno e fino. Com um pincel mais fininho, desse de desenho mesmo bem fininho. E como eu já sombreei com o primeiro pincel, com esse mais fininho eu pego um produto da mesma cor do pelo e vou traçando aí e dando dimensão. Com o primeiro produto eu fiz o fundo, com esse eu tô trazendo um pelo mais espesso, da mesma cor do pelo dela. Desenha mais alguns pelos. Contorna a extremidade com haste flexível. Hastes flexíveis para limpar qualquer borrão. Passa a ponta da haste na extremidade interna da sobrancelha. Pega produto de ponta fina. E com uma caneta delineadora eu venho mais uma vez pensando na dimensão e preenchendo aonde precisa.
Desenha mais pelos com a caneta por toda a sobrancelha. Os movimentos rápidos e leves. Rafa vista de frente, as sobrancelhas completas e cheias. E nunca muda, tá, gente? Vê como tá no vídeo, vê se algum espaço faltou preencher e depois volta e vai dando acabamento, até ficar do jeito que você gostou. Olha só. Magô faz mais retoques. Para. Rafa olha pra frente. As sobrancelhas como se tivessem sido escovadas, bem definidas. Depois, Magô retoca a sobrancelha direita com pincel pequeno. Esse é o resultado da nossa sobrancelha. Comenta o que você achou. Promete que vai tentar? Close do rosto de Rafa. Tela preta. Surge Magô. Tão sólido e se desfazendo no ar. Usa maquiagem rosa e azul nos E o olhos. encorajamento é para que, então, depois destes episódios, desta ocupação, com esta lente, a gente possa também pensar na versatilidade do olhar. Assim como a maquiagem que a gente faz no olho pode ser mais versátil. Inclusive, sobre olhar, isso remete a uma analogia que é possível fazer com um filme chamado O Mundo de Sofia. Porque o olhar, ele vai mediar nossa relação com os sentidos. A gente pode construir outros olhares para serem acionados. É um acúmulo de camadas, como no olho, sabe? Como construir um olho com sombras, um acúmulo de camadas. Mas também desvelar, que significa tirar o véu disto, que sendo a gente com ou sem deficiências visuais, nos negamos a enxergar. Fechamos os olhos. Fica parada, os lábios fechados. Tem um trecho que diz: Sofia colocou os óculos. Tudo à sua volta ficou vermelho. As cores claras ficaram vermelho claras e as escuras vermelho escuras. O que você está vendo? E ela respondeu: o mesmo de antes, só que vermelho. A explicação para isso é que as lentes dos óculos determinam o modo como você percebe a realidade. Tudo o que você vê é parte do mundo que está fora de você mesma. Mas o modo como você enxerga tudo isto também é determinado pelas lentes dos óculos. Você não pode dizer que o mundo é vermelho, ainda que neste momento ele pareça vermelho. A analogia com os óculos que a gente realiza aqui com o que chamamos de transolhar é que a Sofia estava conhecendo a filosofia e quando ela olhava a partir de uma teoria, ela via as mesmas coisas de formas distintas. Afinal, toda teoria, todo conceito é uma ferramenta que aqui a gente aposta para que sirva como algo que te permita reparar, independente da maneira como você veja. É como se ela jogasse com a luz e sombra a partir do olhar. E a maquiagem, ela é muito essa prática de produzir aspas, 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 ilusões, né? Lembra da sombra no rosto, contorno e iluminação? Se você não viu esse episódio ainda, procura aqui que você vai achar, viu? É o 3. Afirma com a cabeça. São ilusões que se produzem a partir da luz e da sombra e que são percebidas no olhar. E aí essas sombras elas podem ser projetadas no rosto, nos olhos, né? E é importante também porque o olhar é o único babado capaz de tirar o invisível da invisibilidade. A cada olho produzido, cada vez que você se maquiar e se olhar no espelho, perguntem-se para onde é que eu vou lançar o meu olhar hoje? E lembrando que olhar independe de ver, mas se quiseres olhar, bota reparo. Tela branca. Começam os créditos. Concepção e roteiro. Magotonho, @mulher trans. Rafa da Cruz, @Rafa_da Cruz. Edição e finalização, Lúcio Mazaro, @Lucio.mazaro. Acessibilidade, Catálise, catarse.com.br. Agradecimentos, Dudu Bertolini, @Dudu Bertolini. Érica Palomino, @Érica Palomino. CCSP Realização.
Logos CCSP e Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo.